único que chegou lá e falou. Teve outros também que não tiveram pressa e tal, mas ele foi o único que falou isso. Duda, eu não tô com pressa nenhuma. Faz o melhor Tô de programa que eu boa. tô aqui pra gravar um programa top pra vocês. E foi. Então isso é uma coisa que eu achei legal dele pra caramba. Tem uma polêmica, Duda, que rolou no seu programa, hein? Ui! Thiago Nigro, isso daqui é uma matéria da Isto É, depois eu deixo até o link aqui no vídeo pra vocês. Thiago Nigro ostenta 10 milhões em rede social e afirma: 1 minuto para fazer. Isso daqui é matéria pública, tá aqui na Isto É. E você fez esse questionamento pra ele lá no seu programa, né? Você falou assim, ô primo, mas o que foi aquilo lá? 1 milhão, 10 milhões em 1 minuto e tal. E ele pegou e falou que não. Meteu louco, Ele né? meteu um louco. É. Ele mentiu pra você, Duda? Cara, foi estranho, pra falar a verdade. É. Outro cara que eu vou falar aqui, gosto pra caramba, admiro o trabalho dele. Acho que é um trabalho sensacional e acho o Thiago Nigro um cara muito inteligente. É um empreendedor, Não, ele é mano. ferrado, né? Ele tem muita coisa hoje, mano. E eu acho muito legal. Mas, como sempre, sabe que uma coisa que eu acho importante, ô Lu, a gente falar aqui? Ah. Permita-se discordar das pessoas. Essa é uma das maiores características de uma pessoa inteligente. Quando ela tem opinião própria e ela se permite discordar de pessoas que são muito relevantes. Por quê? Por exemplo, no livro do Napoleão Hill, Mais Perto que o Diabo, tem uma hora que ele fala assim sobre o alienado. O que é o alienado? É a pessoa ignorante, que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ouve. Eu não quero ser essa pessoa. Por isso que eu estudo tanto e leio tanto livro, para eu ter opinião, a ponto de chegar e falar, essa pessoa eu gosto pra caramba, mas isso eu não concordo. Exemplo, quer ver uma pessoa que eu admiro muito? Para mim, a pessoa mais relevante de todas na área de educação financeira, Gustavo Cerbasi. Fera demais. Para mim, ele é o cara mais fera, tem um conteúdo absurdamente confiável, livros bons pra caramba, já li vários livros dele, já fui lá no Pobre Show, cara, gente boa, ele e a esposa, nota 10. Deu treta também lá. Tem uma coisa ou outra lá, sempre tem, né? Mas, gente boa, fora das câmeras, gente boa, gosto muito. Humilde, né? Humilde, 10, um cara né? de família, eu gosto de ver as postagens dele. E antes de surgir Natália Arcuri e Thiago Nigro, ele já estava na empreitada, já estava batalhando para a educação financeira. Então, ele, para mim, é o cara mais relevante que eu tenho hoje como educação financeira. É um cara que eu admiro muito. Não concordo com nenhum argumento dele a respeito de viver de aluguel em vez de comprar casa própria. Eu vi esse vídeo. Só que você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô. Ele é o cara. É. Ele é incrível. Mas eu não preciso concordar com tudo, porque é isso que me faz uma pessoa inteligente. Eu ter opiniões diferentes de outras pessoas. E é o exemplo do Thiago Nigro. O Thiago Nigro eu também acho ele uma pessoa muito relevante. Mas eu não preciso concordar com tudo. E a pessoa, quando ela é, vou usar um termo chulo aqui, quando a pessoa é burra, ela tem medo. Quem sou eu para discordar do ser base? Ué, eu sou um ser pensante que estuda e tem opinião própria. É. Quem sou eu para discordar do Thiago Nigro? Ele tem milhões de seguidores. Eu sou o Duda, que lê livro e tem opinião diferente dele em alguns pontos. Então, essa é uma coisa que você tá a um passo de se transformar num idiota. Que é quando você concorda com tudo que a pessoa fala e não se permite discordar de um ponto ou outro. Entende? Luiz Barsi. Pô, Luiz Barsi é o Luiz Barsi, velho. O cara é um gênio. Mas ele mete o pau em criptomoeda e renda fixa. Sim. Eu não concordo com isso nele. E não anulo o fato de que ele é um cara muito Ele é o cara, fera. Né? Então, tem muita coisa que a gente não concorda com um ou outro, né? Então eu falei isso para deixar claro que eu admiro pra caramba o Thiago Nigro em muita coisa. Mas realmente, quando ele foi no meu canal lá, ele meteu louco nessa resposta. Falou que nunca vê como Porque tem uma postagem que ele fez, tipo assim, mostrando 10 milhões de reais em dinheiro. Tem até aqui na... Tá aí no notebook? Tá aqui no notebook já. Depois eu vou até salvar isso daqui antes que venha... Mano, é só botar no Google. Bota assim, primo rico, 10 milhões. Aí vai aparecer a foto lá que ele postou, que era uma foto. Porque qual que era o 10 milhões contexto? em um minuto. O contexto lá no papo, eu e ele, era eu falando assim, mano, você não acha que é meio desnecessário mostrar algumas coisas? Tipo assim, pra que ficar falando que você tem um Patek Felipe de sei lá quanto, 200 mil reais, 1 milhão, sei lá quanto que é. Pra quê?
né? Aí eu tava questionando isso e era um papo de boa. Estávamos conversando e todo o papo com ele foi muito, muito agradável. Inclusive, eu tenho elogios para falar para ele que ele teve uns diferenciais ali muito legais com relação a outros convidados. Mas chegou uma hora que eu falei: para que você precisa postar que você ganhou 10 milhões de reais em 1 minuto? E ele meteu louco na caruda, falando: Duda, não sei do que você tá falando. Eu falei: aquele post lá que você mostrou 10 milhões e tal, e que de dinheiro. Duda, não sei o que você tá falando. Então, não sei. Por Não que sei será? por que que ele negou, né? Eu sei que deu muito rolo na época, porque foi uma ostentação absurda, né? Pô, é mancada. O brasileiro ganha um salário mínimo e você fala: aí, ó, 10 em 1 minuto eu milhões. ganhei 10 milhões. Em 1 minuto eu ganhei mais do que você e a tua descendência pelos próximos 1000 anos nunca vão ter na vida, né? Ele não falou isso, mas tipo, é o impacto que dá na vida da pessoa que tá assistindo. Então, não sei, às vezes eu acho que ele e outras pessoas fazem alguns tipos de postagens para polemizar. Pablo Marçal é o rei de fazer isso. Por exemplo, tem um livro, As 48 Leis do Poder. Eu li esse livro faz uns Bom, hein? meses. E lá ele fala sobre como você... Ele dá algumas dicas para você ser poderoso. É um livro perigoso, porque ele dá umas dicas lá meio do além. Tipo assim, pise em cima de quem precisar para você ser poderoso, né? Tire a glória de quem precisar, né? Humilhe as pessoas se precisar. Então ele é um livro meio Perigoso. Né? perigoso. Se você é idiota, vai ficar mais idiota ainda lendo esse livro, né? Mas uma das leis lá é, tipo aquele negócio, fale mal ou fale bem, falem de mim. De mim. Então ele fala, cara, o importante é que falem de você. E aí eu vejo muito esse tipo de postagem no Pablo Marçal. Por quê? Porque ele faz muita coisa polêmica. Ah, eu ensinei o piloto de helicóptero, sabe? Pô, muita gente acha que é mentira. Ou que é exagero. Mas é coisa polêmica que engaja. E às vezes eu acho que o Thiago Nigro pode ser que ele siga nessa mesma linha, de postar coisas polêmicas, postar coisas contraditórias, postar fotos polêmicas, como aconteceu há uns meses aí, quando ele perdeu o filho, né, o feto lá, né, que ele tirou foto do feto e tal. Depois ele tirou. Tá, só que depois que ele tirou já tinha milhares de comentários, já tava engajado pra caramba. Então eu não sei, mas pode ser que ele faça algumas coisas polêmicas, como essa estratégia que o cara dá no livro. Posta coisa polêmica mesmo, que o importante é dar engajamento. Por exemplo, tem vezes que ele posta uma coisa tipo assim: o melhor da vida é você ser simples. Aí uma semana depois, olha o Patek Philippe que eu comprei de R$1 milhão. Caramba, isso gera engajamento. Gera. Porque vai ter um monte de gente comentando, né? Pô, velho, você falou que era assim, mas agora tá falando isso. Então, às vezes eu acho que é uma estratégia desses caras. E aí não sei se... Ele falou que não sabia, mas se você for no Google, tá aí. E tem vídeo até, que gente que copiou o vídeo quando ele fez esse post lá, né? Ele mostrando os 10 milhões, mas não sei por que ele negou lá, sendo que é algo que dá pra confirmar em qualquer pesquisa rápida do Google, né? E foi por conta disso que ele não quis gravar lá o Quem Canta Seus Boletos Espanta? Ah, não, que lá no... Eu fiquei chateado com ele. Eu falei, pô, eu queria ver ele cantando lá, mas não aí ele negou, primeiro, né? O que acontece? Pra quem não sabe, né, eu tenho o meu programa de entrevista, que é o Pobre Show, inclusive o Luan já esteve lá, assista, é muito legal. Muito bom. E lá a gente tem vários quadros. E um dos quadros que todo convidado faz é cantar o karaokê. Que a gente pega uma música, né? E eu mexo na letra, né? Ou eu ou o Cleiton. Abraço pro Cleiton Almeida, que é um amigo nosso lá que ele tem feito as paródias. E eu canto com o convidado, né, usando peruca e tal, pra ficar um negócio descontraído, né? E, cara, sempre todo mundo fez. Natália Arcuri fez, Caio Carneiro fez, sabe? Tipo, pessoas de tudo quanto é nível, estilo e nicho. Peter Jordan fez, né? Cariani fez. É uma brincadeira, né? Só que algumas pessoas se recusam a fazer isso. Por que será? Foi o caso dele. O Bruno Perini também não cantou. O Thiago Brunet, eu acho que também não cantou. Porque esses caras... Qual foi a justificativa do Thiago Nigro e do Perini, né? Eles têm como se fosse uma agência que cuida da imagem deles. Tipo, deve ser um cara que é super especialista, sei lá como é que funciona o negócio, que ele cuida da imagem e fala o que ele pode e o que ele não pode fazer em público. Sim. É isso que eu entendi. E aí deu a entender que talvez ele e alguns outros que já foram lá,
talvez achou que seria humilhante, que seria vexatório, que isso ia denegrir a imagem dele. Mas assim, na minha opinião, eu entendo que se ele tem um cara que cuida da imagem dele, ele tem que fazer o que o cara tá mandando. Mas ele não é mais funcionário também do cara, né, meu? Ele pode fazer o Se que ele é tão quiser, na poderoso verdade. assim, pô. Mesmo porque, quanto mais rico a gente é, mais liberdade a gente tem pra fazer o que quiser. Exatamente, pô. Só que ele achou que aquilo lá poderia ser humilhante, só que, na minha opinião, isso mais é negativo do que positivo. Por quê? Porque o podcast lá que ele gravou comigo, sei lá, tá indo pra 300 mil views. Todo mundo reparou que todo mundo cantava Ficou menos chateado, ele. pô, é. Ele até ficou no sofá. E ele foi simpaticão, mano. Não é falando mal, não. É só respondendo a pergunta aqui. Ele falou, poxa, Duda, você vai ficar chateado se eu não cantar? Eu falei, mano, se você não se sente... Eu gostaria muito que você cantasse. Mas se você não se sente bem, fica tranquilo. Então, ele não foi tipo, não vou cantar. Não. Ele falou, Duda, mano, eu até posso, mas é que não vai ficar legal. Então, ele foi um cara legal. Veja bem, eu tenho 10 empresas, mas um cara que trabalha pra mim não deixou eu participar. Não foi bem assim, né? Então, ele foi legal ali, né? E só que acabou que as pessoas falaram, pô, velho, todo mundo canta, só o bobão aí não quer cantar. Então, produz um efeito contrário, ainda mais pra ele, que na minha opinião, ele tá tentando ser mais bem visto pelo pessoal mais pobre. Porque o canal dele não é pra pobre. O canal dele Não é. É pra não rico. O próprio Bruno Perini, eu gravei com ele faz um mês, né? Ele falou, Duda, o nosso canal não é pra pobre. É pra classe média e daí pra frente. O Perini falou, né? Então, assim... E ele acaba se distanciando, né, do Se pobre. distancia mais ainda, porque parece que o cara é cheio de frescura, não pode porque o cara lá não deixou. Então, eu acho que se ele tivesse cantado... Pô, mano, eu particularmente acho que a galera que segue ele, nem, tipo, que tem empresa, esse nicho dele de bilionário, nem assiste meu programa. Primeiro, já. Ninguém nem ia saber. Por outro lado, 300 mil seguidores que são do público mais pobre, gostaria, falar, pô, da hora, mano. Legal, o cara é topou, humilde, botou né? a peruca, foi engraçado, foi legal. Então, assim, é uma opinião dele, é uma opção dele, que outros caras também já recusaram. Foi lá. ele quem mais recusou. Cara, eu acho que ele, o Bruno Perini, acho que o Thiago Brunet também recusou. Cara, se eu não me engano, foram só esses três, eu acho. Mano. Rodrigo Silva foi e cantou com a esposa, sabe? Tá pra ir o Flávio Augusto lá, e acredito que o Flávio Augusto não vai ter esse problema. Mas eu acho que foi essa questão de que eles pagam pra alguém cuidar da imagem deles. Você vê, tanto ele quanto o Bruno Perini, que são do Grupo Primo, né? Não fizeram. Então acho que eles pagam alguém, né? Para cuidar da imagem, e essa pessoa achou que era melhor não cantarem. Pelo menos foi essa a justificativa ali que eles me deram, né? Então eu entendo, mas eu acho que se tivessem cantado seria mais divertido, ia melhorar ainda mais a imagem deles para com as pessoas que talvez não curtem tanto. Porque tem, querendo ou não, tem uma briguinha. Tipo assim, os meus seguidores não gostam dele. E os seguidores dele não gostam de mim. E eu já reparei isso. Tipo assim, quando ele posta alguma coisa em collab comigo, os seguidores dele metem o pau. Ah, esse otário aí, esse primo pobre, esse cara aí é mentiroso, esse cara não sei o que lá. Por quê? Porque são seguidores dele falando de mim. E quando eu posto algo com ele, Duda, não começa a se vender, não fica com esse cara. Então, eu tento, sabe? Por isso que eu faço questão de falar, mano, é um cara bom, dá pra seguir, é muito conteúdo bom. Só que você tem que entender que o público dele é um e o meu é outro. O que eu falo faz sentido pro meu público, o que ele fala faz sentido pro público dele. E ali foi uma oportunidade de a gente tentar unir o útil ao agradável, mas só dele ter ido lá já foi legal, assim, né? Não, foi legal a participação dele lá. Sabe uma coisa que eu elogio nele? Que eu achei legal? Nesse mesmo livro, As 48 Leis do Poder, tem uma lei que fala assim, se você quer parecer um cara poderoso, se você quer parecer um cara... Nossa, esse é a nata mesmo, o cara ninja. Nunca pareça estar com pressa. Eu achei interessante essa dica. Olha. E aí, por que eu elogio? 90% das pessoas que vão no meu programa Pobre Show falam, Duda, eu só tenho 1h15, porque eu tenho isso, só tenho 30 minutos. Duda, tem que acabar até as 2, porque não posso... Aí eu tenho que ficar correndo com as perguntas. Quando o Thiago Nigro foi, eu admirei. Porque eu cheguei e falei, mano, quanto tempo você tem? Ele falou, Duda, faz o melhor programa. Eu tô aqui pra você, a minha prioridade é você e eu não tenho pressa nenhuma. Nossa. E isso eu achei admirável. E aí eu fui ler depois no livro essa dica que eu achei muito louca, porque, que nem eu tô aqui. Eu tenho coisa pra caramba pra fazer. Mas se eu tô aqui, eu tô aqui. Não dá pra minha cabeça ter em outro lugar. Sim.
Às vezes eu sinto que vai convidado, que fala, mas tá respondendo rápido, que quer ir embora logo pra... Não, eu tô aqui, é nós, estamos aqui, caramba, né? E o Thiago Nigro foi muito louco, porque ele tem muita empresa, ele tem muita coisa pra fazer, provavelmente. Tudo bem que ele tem funcionário e tal, mas ele é um homem de negócios. E ele foi o único que chegou lá e falou... Teve outros também que não tiveram pressa e tal, mas ele foi o único que falou isso. Duda, eu não tô com pressa nenhuma. Faz o melhor Tô de programa, que eu boa. tô aqui pra gravar um programa top pra vocês. E foi. Então isso é uma coisa que eu achei legal dele pra caramba. Não, ele tem um conteúdo bacana, né? O Thiago tem todos os méritos tem dele uma ali. história relevante. Bacana Livro bom, do 1.000 ao Milhão lá também estourou, vendeu pra caramba. Então, ele tem muita coisa boa. E ele é um empreendedor. Ele é um empresário de sucesso. E tem muita gente que já foi no programa que falou, Duda, quando eu me uni ao Thiago Nigro, meu negócio disparou mais ainda. Então Que legal. ele tem uma visão muito grande. O próprio Thiago Brunet falou isso, né? Eu perguntei pra ele, Thiago Brunet, fala 2 pessoas que foram muito relevantes na tua vida. Flávio Augusto, esse é o número 1. Todo mundo tem esse cara, por isso que eu quero tanto levar ele lá, né? Tô tentando. Flávio Augusto e Thiago Nigro, o Brunet falou. Foram os caras mais relevantes, assim, profissionalmente pra ele, sabe? Então, é um cara que tem muito mérito mesmo, mas eu, como ser inteligente, você como ser inteligente, você em casa como ser inteligente, não é obrigado a concordar com tudo que ninguém fala. Eu só concordo com 100% do que Jesus fala. De resto, sempre tem uma coisinha ou outra que, não, isso eu não concordei. Veja bem, E faz né? Não dá parte. certo. É. Assim que o mundo vai ficando mais legal e mais divertido. Com divergências de opiniões, né? É. Uma aula o Duda tá dando aqui. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.